Salto para o Futuro está no ar. O movimento pela inclusão das pessoas portadoras de deficiências nos cursos regulares vem ganhando força nos últimos anos. Muitas escolas já trabalham nessa linha. Na educação especial, os recursos da informática criam condições para novas aprendizagens, compreensões, atitudes e valores. Educação especial, inclusão e informática são os temas do programa de hoje. Para o debate, são nossos convidados Charles Vieira, especialista em informática na educação; Fernanda Freire, pesquisadora do NIED, Núcleo de Informática Aplicada à Educação; e Lucila Santa Rosa, coordenadora de pesquisa do Núcleo de Informática na Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contamos ainda com a participação do Teleposto do Pará. E você também pode participar. Mande já sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. O computador pode facilitar uma série de atividades, como a leitura, a escrita, o armazenamento de dados e o acesso à informação. No Centro Integrado de Ensino, em Brasília, os professores multiplicadores discutem os recursos da informática na educação especial, experiência que levam para os seus estados de origem. No Centro Integrado de Ensino Especial, em Brasília, os professores discutem a sua prática, atuando junto a crianças e jovens portadores de deficiência. A torce pra que time? Pro Vasco? E o Vasco ganhou do Flamengo nesse jogo aí? Quanto foi esse jogo? 1-0? Agora me diz uma coisa, você tá gostando dessa camisa amarela do seu juiz? Tá ficando bonita? Não tá não? Você quer fazer o que com essa camisa? Você quer mudar? Mudar? Ah, você quer colocar uma camisa vermelha? Como é que você faz para pegar essa camisa vermelha então? Pela política do Ministério da Educação, da inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino regular, todos os multiplicadores têm de estar atentos a estarem recebendo alunos portadores de necessidades educativas especiais. Nesse encontro, os professores discutem os programas computacionais, tais como aplicativos, jogos educativos, simulações, hipertextos, linguagens de programação, correio eletrônico, chats, programas multimídia e seus objetivos pedagógicos. O uso de redes realmente com a educação especial busca o desenvolvimento dentro de um novo paradigma educacional que envolve o trabalho cooperativo, o trabalho em colaboração com o outro, o trabalho de interação com o outro. E dentro das pesquisas que nós temos desenvolvido e que estamos repassando essa experiência para os professores, nós temos observado realmente um desenvolvimento muito grande dessas crianças nos aspectos de comunicação, na dimensão social, na dimensão de interações interpessoais, nos aspectos cognitivos e nos aspectos afetivos. Essa prática é o que nós temos que levar de mais importante, porque tudo que a gente não viu em educação especial, muitas pessoas nem tinham contato, estão levando para os seus estados a experiência prática para passar para outras pessoas que são multiplicadores também nos estados. E aí, você gostou dessa cor? Ficou bonito? Você quer pintar outro juiz também? Não, só esse? Ah, então agora, olha, terminou de pintar? Então a gente vai dar OK. Onde é que está o OK na tela? Não sei, você sabe onde é que está o OK. Da figura, onde é que tem OK na figura? Aê, muito bem. Que bacana. Pois é, Charles, que trabalho magnífico que você faz lá. De que forma os recursos de informática eles podem ser usados no trabalho educativo junto a crianças com algum tipo de deficiência, Charles? Eu acredito que o aluno portador de necessidades educativas especiais seja o maior beneficiado pelo projeto de informática e educação.
seja na questão da acessibilidade à comunicação, ou no desenvolvimento cognitivo dessa criança, no diagnóstico dessa criança, ele deve ser o maior beneficiado de todo o processo da inclusão da informática dentro do ambiente educacional. Fernanda? Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre as imagens que a gente viu, que eu achei extremamente interessante a iniciativa desse tipo de curso, porque eu acho que resgata um outro tipo de formação. Acho que não dá para falar de inclusão sem pensar na formação do professor que vai receber na escola comum as crianças portadoras de necessidades especiais. E eu acho que a iniciativa desse curso foi extremamente feliz no sentido de ter integrado realmente os especialistas de educação especial e especialistas de informática e educação e fazendo uma formação realmente contextualizada dos multiplicadores que participaram desse curso. Lucila? Bom, eu, reportando a pergunta com relação aos recursos, eu gostaria de colocar que dentro das aplicações da informática na educação especial, nós podemos ter duas vertentes. Uma delas, que nós costumamos chamar de próteses físicas, que envolve todas as tecnologias que possibilitam a acessibilidade dos alunos a esse tipo de equipamento, e inclusive que possibilitam muitas vezes que este aluno possa conversar, possa se comunicar, possa interagir com o outro, possa acessar esses meios. Bom, essa é a parte mais ligada a equipamentos, ajudas técnicas, e que realmente elas atendem uma gama bastante grande relacionada às deficiências físicas, no sentido de visão, audição, motora, não é? E deficiências mentais. E o outro lado, que eu acho que é o lado mais importante, é o que nós chamamos, entre aspas, de próteses mentais, que seriam, assim, todos os processos de intervenção que a gente utiliza para trabalhar no desenvolvimento cognitivo, socioafetivo, da comunicação, da linguagem, da construção da escrita, enfim. Toda esta parte que envolve a criação de ambientes de aprendizagem computacionais, informáticos, telemáticos, que tem a perspectiva do desenvolvimento humano de portadores de necessidades educativas especiais. Eu acho que às vezes até é difícil nós estabelecermos os limites do que é uma prótese física e do que é uma prótese mental, porque na realidade qualquer prótese física, ela leva realmente ao desenvolvimento das capacidades mentais. Ok, eu gostaria só de chamar agora a participação do Teleposto do Pará. Cristina Bessa, professora multiplicadora do NTE, falando do Teleposto do DESU. Gostaria de perguntar aos colegas como reverter o quadro citado agora. No processo de formação de professores, o que tem se observado é a dificuldade que estes encontram em externalizar o pensamento e reformular novos conceitos. Eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer para reverter essa situação. Como se faz para reverter essa situação, Charles? Como é que se faz isso? Eu acredito que a própria Fernanda levantou uma questão fundamental. Essa experiência recente, ocorrida no Distrito Federal, um curso com multiplicadores, e este curso tendo não só o professor da educação especial, mas também o seu aluno, ou seja, o professor conseguiu, neste momento, vincular teoria e prática num momento único. Ele teve que realmente se comunicar com um aluno que ele nunca tinha travado conhecimento. Ele teve que criar estratégias de comunicação com o deficiente auditivo, o qual ele nunca tinha, nem sequer, sentado ao lado. Esse tipo de estratégia pode ser uma grande saída para todos os cursos de formação, não só para a educação especial, mas para toda a formação de educação no nível mais amplo. Ou seja, vamos formar os professores não em ambientes longe da sua realidade, ou seja, da sala de aula. Vamos colocar o professor para aprender juntamente ao seu aluno. Quem sabe aí a gente consiga resgatar essa questão que a professora levantou. O que seria isso? Uma questão de adaptação? Você está querendo dizer isso também? Não, eu acho que o professor, nós todos vivemos num ambiente acadêmico e saímos da universidade, saímos dos nossos centros de formação com muita teoria. E não conseguimos fazer a aplicação prática de toda essa teoria. Eu acho que o grande gancho que houve nesse curso, nessa experiência que houve em Brasília, foi justamente nós vivenciarmos na prática
toda uma teoria que a gente tinha internalizada. Ou seja, nós pegamos o aluno e tivemos que fazer com o aluno, na prática. E isso, acho que foi uma experiência que nos relatos finais do curso foi muito interessante. Nunca tivemos esse tipo de experiência. Proporcionem mais vezes esse tipo de acontecimento. Ok, nós temos agora um telefonema de Goiás. Olá, Goiás, pode falar. Meu nome é Palmira, eu sou multiplicadora do NTE Anápolis. A minha pergunta é, como trabalhar com deficiente visual? Existe disponível no mercado algum software que permita essa interação entre máquina e deficiente visual? Obrigada, boa noite. Obrigada. Lucila, por favor. Existe. Nós estamos utilizando no Núcleo de Informática e Educação Especial um sistema que foi desenvolvido aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que se chama DOSVox. Esse sistema permite, através de fones, que o aluno interaja com o computador, possibilita inclusive a interação na internet. E além deste sistema, existe um outro sistema que se chama Visual Vision, que também tem mais ou menos as mesmas características desse. Então, para ter uma ideia, nós temos, por exemplo, um aluno hoje é funcionário da universidade, ele usa esse sistema de fonos, ele interage na internet, ele busca informações, ele participa de listas, enfim. Ele realmente formou-se na graduação de um curso de informática e depois fez o mestrado em informática sendo cego, quer dizer, usando somente o sistema de fonos e fazendo a interação através da digitação da voz. Agora nós vamos voltar ao teleposto do Pará. Suzane Fernandes, multiplicadora do NTE, do teleposto de Dezu. Eu gostaria de perguntar aos meus colegas especialistas, nesse primeiro momento nós já estamos aqui no Pará, já desenvolvendo um curso de formação de professores na área de educação especial. E nós temos observado que esses professores, eles somatizam os problemas dos seus alunos. E isto dificulta a sua ação, e não permite que eles trabalhem na cognitiva e na criatividade desse aluno. E diante desse quadro, o que nós devemos fazer? Como proceder? Como proceder, Fernanda? Bom, eu acho que isso é uma coisa talvez até natural e esperada que aconteça, porque se esses professores não tinham a oportunidade de interagir com esses sujeitos com necessidades especiais, ou de ouvir de fato a problemática deles, o dia a dia deles como é, então talvez de fato eles possam ficar um pouco mais sensibilizados com a situação. Agora, eu acho que isso, à medida que você vai interagindo com essas pessoas, você vai criando um outro tipo de vínculo e vai descobrindo que eles têm uma vida muito parecida com a nossa. Os mesmos sonhos que nós temos, as mesmas ansiedades que nós temos, a mesma vontade de aprender que nós temos. E isso, aos poucos, eu acho que tende a diminuir e, com a prática, de fato, a atuação pedagógica junto a esses sujeitos, eu acho que é só isso que, de fato, vai poder minimizar esse tipo de sentimento. Nós temos agora um telefonema de Tocantins, de uma aluna. Olá, Mônica, pode falar. Eu sou Mônica, da 8ª série, aluna do Colégio João Dias Sobrinho, em Divinópolis, Tocantins. Estamos em grupo de alunos de 3ª e 8ª série e queremos saber o seguinte: os professores serão preparados para ajudar os deficientes a se adaptarem ao computador? Boa noite e obrigada. Obrigada, Mônica. Charles, você podia responder a pergunta da Mônica? Mônica, a nossa intenção é realmente estar fazendo um preparo amplo, um preparo sistemático dos professores para poderem trabalhar com os alunos portadores de necessidades educativas nas escolas. Essa é a grande luta nossa, é formar os formadores, formar os professores para que eles atuem dentro da escola com esses alunos. É bom vocês sentir alunos, me parece da 8ª série, tá? Um grupo de alunos, estarem se importando justamente com os professores, como esses professores vão atuar com o aluno que está chegando na sua escola. É muito interessante isso, porque isso vai nos colocar na seguinte posição: nós temos que refletir
como nós vamos atender esse aluno dentro da escola? Como nós vamos formar esse professor? Ok, eu queria agora voltar ao Teleposto do Pará e continuar conversando um pouquinho com a Suzane. Suzane, pode falar. Eu queria fazer outra pergunta. É o seguinte, nós temos visto várias experiências com o programa Logo, né? Mas trazendo para a realidade das nossas escolas, os laboratórios possuem o pacote Office e o programa para trabalhar com os desenhos, né? E nós gostaríamos de saber como trabalhar nessas dificuldades que o Logo permite superar no deficiente, né? A minha pergunta é essa. Obrigada. Lucila. Suzana, realmente a tua pergunta é bastante pertinente. A gente pode fazer uma relação com a pergunta feita anteriormente por ti também, com relação à formação do professor. Na realidade, a gente tem uma série de alternativas em termos de sistemas de autoria, o Logo entra também nisso, e quando se fala em criar ambientes de aprendizagem, computacionais ou informatizados, nós vamos usar toda essa tecnologia que tem essa proposta mais construtivista, ou seja, de que dá um espaço para o aluno criar, para o aluno produzir, para ele cooperar junto com o outro. Então, o que nós precisamos para trabalhar essa perspectiva? E aí vem o problema da formação do professor, quer dizer, nós temos que fazer uma mudança neste paradigma de como o professor trabalha essa perspectiva. Quer dizer, o que nós queremos? Nós queremos um professor que seja o parceiro do aluno. Nós queremos um professor que não seja um informador, mas que seja um construtor junto com o aluno. Então, é toda uma mudança que tem que se processar dentro da escola para fazer essa inclusão e que é necessária para que isso realmente se efetive. Quer dizer, a tecnologia em si é uma faca de dois gumes, nós podemos usá-la realmente para potencializar essas áreas ou não. Tá? Ok, nós temos agora uma ligação do Rio de Janeiro. Nós vamos falar agora com a professora Rose, do Teleposto de Paraíba do Sul. Pode falar. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se as escolas que têm turmas de classe especial serão equipadas com hardwares e softwares específicos para esse trabalho. Obrigada. Obrigada. Fernando, serão equipadas? Você tem ideia? Não tenho ideia. De fato, não tenho essa Lucila informação. tem ideia de alguma coisa? Além do programa Proinfo, que está mais ligado à Secretaria de Educação à Distância, que forma os professores que trabalham nas escolas públicas, a Secretaria de Educação Especial, coordenada pela professora Marilene, com toda a sua equipe, o Renalso, enfim, tem também um programa, o Proinesp, e que agora está abrindo a possibilidade de criar laboratórios com equipamentos de hardware, de software, formação do professor, para aquelas instituições justamente que trabalham com a educação especial. Então, o programa já está sendo implementado, as instituições já se inscreveram, enviaram sua proposta pedagógica, e agora nós estamos num processo de seleção para que aproximadamente umas 38 instituições recebam inicialmente os equipamentos para começar o processo de formação dos professores. Além de receber a parte de hardware, também receberá, enfim, um apoio financeiro para a compra de softwares específicos aplicados à educação especial e que nesse sentido seriam também todos aqueles sistemas dispositivos, enfim, que vão facilitar a interação, a comunicação, o acesso às novas tecnologias. Bem, agora a gente vai voltar a conversar um pouquinho com a professora Lúcia, do Teleposto do Pará. Nós tivemos agora, semana passada, o término de uma temática atual que nós estamos trabalhando, já orientado para a educação especial. E no decorrer do processo de formação, os professores encontraram dificuldades em internalizar o conteúdo trabalhado na temática, e a temática era o Excel. E uma das dificuldades é porque eles alegam que os alunos, eles são deficientes, eles são analfabetos, a maioria nem sabem ler. Então, como é que eles poderiam estar propondo algo partindo por essa dificuldade, que eles não conhecem, eles não sabem ler? Fizemos todo um trabalho a nível de conscientização, mas mesmo assim as propostas elaboradas,
elas ficaram muito a nível só de recursos da barra de tarefa de desenho. A nível do programa mesmo, os recursos do Excel, foi um bocado problemático para a gente estar trabalhando. Você resolve esse problema? Bom, eu acho que tem um aspecto aí que é importante de ser considerado no desenvolvimento, no planejamento de um curso de formação de professores para estarem atuando na área de educação especial, que é exatamente rever das ferramentas computacionais disponíveis, quais de fato importam para cada tipo de problemática. Então você não pode olhar só a parte tecnológica, digamos assim, só o software educacional que você tem em mãos, ou só olhar, digamos, o tipo de patologia, o tipo de necessidade especial que um determinado sujeito tem. Você tem que tentar integrar essas duas coisas e tentar retirar, esse é exatamente o papel do professor, tentar retirar daquele software educacional aquilo que de fato interessa àquele sujeito com aquele tipo de problemática. Então, talvez nem sempre, de fato, o Excel vá ser útil. Agora, pode ser que em outros contextos, com sujeitos mais velhos, até num contexto de profissionalização, ele pode ser extremamente útil. Então, há de se compatibilizar essas duas coisas. Ok, nós temos agora um fax do teleposto do SESC de Cuiabá, Mato Grosso. Quais as informações que vocês teriam a respeito de doenças causadas pelo uso direto do computador? Charles, você tem alguma noção a respeito disso, de doenças que o computador poderia causar? Olha, a gente tem notícia de profissionais com uso sistemático do computador, de terem lesões por esforço repetitivo, de termos alguns com problemas de cansaço visual. Mas isso é muito comum, né? Agora, isso na escola, a gente não tem tido muito retorno desse tipo de problema com o aluno, porque o tempo que o aluno tem passado à frente de uma tela de computador não tem sido tão grande para provocar esse tipo de problema na escola, mas sim no profissional que atua sistematicamente na frente do computador. Quer dizer, no caso do aluno não há o que temer, né? Até o momento, eu não tenho notícia de um aluno que tenha sido diagnosticado que um problema tenha sido decorrente do uso do computador. Ok, nós temos agora um telefonema do Espírito Santo. Olá, pode falar. Boa noite, aqui é do teleposto do Espírito Santo, do Clotilde Rato. Gostaríamos que listassem alguns ganhos na aquisição da leitura escrita que o uso do computador possibilita a uma criança de necessidades educativas especiais, que ganhos listados sejam claros e baseados na prática. Obrigada. Obrigada, Lucila. Bom, nesse sentido, eu vou retratar uma experiência que nós desenvolvemos em 1985, quando nós começamos a trabalhar com crianças especiais e a informática. Realmente nós trabalhamos com grupos de crianças que estavam há 5 anos repetindo a primeira série sem sucesso no processo de alfabetização. Posteriormente também nós trabalhamos com crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, na perspectiva da construção da leitura escrita. Nós observamos realmente resultados extremamente positivos. Dessas crianças, eram 17, o grupo de crianças repetentes e que eram considerados o que antigamente nós chamávamos deficientes mentais educáveis, deficientes mentais treináveis, que eram grupos segregados dentro da própria escola. Desses 17, somente 3 crianças realmente não alcançaram o nível alfabético, quer dizer, não foram aprovadas. E nós trabalhamos basicamente em cima da autoestima dessas crianças que estavam marcadas pelo fracasso escolar, quer dizer, 1, 2, até 5 reprovações, já estavam achando que não teriam mais condições. Com as crianças surdas não, deficiente, paralisia cerebral e síndrome de Down, nós fizemos um outro trabalho onde nós tínhamos crianças que estavam em nível pré-silábico, silábico ou silábico alfabético, enfim, até tínhamos algumas crianças já alfabetizadas. E nós observamos neste processo, por exemplo, que as crianças pré-silábicas conseguiram alcançar níveis mais altos dentro do processo de alfabetização. E as crianças já alfabetizadas, elas melhoraram muito o processo de comunicação e a ortografia. Quer dizer, elas aprenderam a escrever melhor, a expressar melhor as suas ideias. E este foi um dos resultados extremamente positivos que nós obtivemos dentro desse processo de usar a informática para a construção da leitura escrita. Nós temos agora mais uma participação do Tocantins, da aluna Carolina.
Obrigada, Carolina. Pode falar. Eu sou Carolina, aluna da 5ª série do Colégio Estadual João Dias Sobrinho, em Divinópolis do Tocantins. Gostaria de saber se os alunos especiais mentais podem aprender igual ou até mais do que uma pessoa normal. Obrigada. Boa noite. Podem, Charles. Com certeza. Guardando sempre a especificidade do aluno. Olha, Carolina, eu acredito que uma das mudanças que a informática e a educação trouxe, no caso da informática e educação especial, trouxe para o contexto escolar, é uma mudança de concepção no sentido, até pouco tempo, até recente, todo diagnóstico era voltado para a dificuldade, para a excepcionalidade, para a deficiência desse aluno e desse alunado. Agora nós estamos mudando 180 graus a questão do paradigma. Hoje nós estamos trabalhando na potencialidade, ou seja, se essa criança tem potencialidades, vamos explorar as potencialidades. E acredito que sim, ela pode aprender tanto quanto qualquer criança na escola. O que a Lucila já retratou aqui, o que a Fernanda já retratou aqui, é muito importante. Houve, com a revolução da informática dentro do ambiente educacional de aprendizagem, uma mudança filosófica, uma mudança metodológica. E todos os ganhos que nós estamos tendo é de uma nova postura do professor frente ao seu aluno. Ou seja, vamos trabalhar os potenciais dessas crianças. Eles nos dão o resultado. Ok, nós temos agora um telefonema do Rio de Janeiro, do teleposto de Duque de Caxias. Tânia. Obrigada, professora Tânia, mais uma vez pela sua participação aqui no Salto. Pode falar. Boa noite. Sou Monique, estou cursando o 3º ano normal e participando dessa série, no teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, município do Duque de Caxias. A minha pergunta é a seguinte: como trabalhar a tecnologia do computador no campo das deficiências físicas, ou seja, auditivo, visual, autista, etc., quando só conhecemos os teclados normais? Já existe no mercado e até nas escolas computadores para essas deficiências? Ou também já existe professor construindo materiais específicos para esse fim? Obrigada. Obrigada. Lucila queria falar, começar? Isso realmente vai bater bem dentro de um trabalho que nós desenvolvemos em cooperação com a Espanha, onde nós criamos um simulador de teclado para pessoas que não conseguem escrever, deficientes físicas. Este simulador de teclado, ele foi usado como um trabalho pioneiro no Brasil, no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para atender a um jovem com paralisia cerebral que fez vestibular usando o sistema. Este jovem passou com 6º lugar, está cursando Ciências Sociais, é um aluno brilhante e continua até hoje usando o sistema para fazer os seus trabalhos acadêmicos. Então existem realmente vários recursos na área da simulação de periféricos para atender justamente essa deficiência que a pessoa tem e ela ter igualdade de oportunidade de acessar a informação, de interagir com essa tecnologia, que é o bem da sociedade e é realmente para ser repassada para todos. Aproveitando o gancho da sua resposta, eu queria fazer uma pergunta, Fernanda. A criança a portadora de deficiência que estuda numa escola regular, ela tem um atendimento diferenciado, porque pelo que a gente está vendo, eles podem alcançar os mesmos objetivos de uma criança normal. Ou seja, esse atendimento é diferenciado, de que forma ele é diferenciado, se for? Eu acho que é importante a gente compreender bem essa sua expressão diferenciado, né? O diferenciado tem que ser visto no sentido, como você disse, de dar a ele a mesma chance de atuar como um sujeito em sala de aula. E não diferenciado no sentido de ter que ter alguma coisa mais preconceituosa aí, né? De ter que ter uma educação diferente da que os demais estão recebendo. Exatamente porque tudo que a gente está dizendo aqui nessa mesa é exatamente que se eles tiverem a mesma oportunidade de acesso às informações, eles terão condições de fazer um acompanhamento tal qual qualquer outra criança considerada normal tem em sala de aula, né? Então, nesse sentido, de ter
equipamentos que possibilitem um acesso diferenciado, sim. Sim. Agora, como conteúdo diferente, higienizado, dividido em partes menores, mais simples, mais fáceis, não. Ok. Charles, eu observei no vídeo ensinando um aluno com portador de deficiência. Eles se mostram assim mais entusiasmados quando eles estão manuseando um computador? Como é que funciona isso? A questão motivacional do computador, não só para a educação especial, mas em todos os níveis, e na educação especial, mais especial ainda, é incrível. Tá? A gente tem consciência de que o laço afetivo, o envolvimento afetivo que existe dentro do ambiente de aprendizagem da educação especial e no ambiente de laboratório de informática é impressionante. A criança, ela se desnuda, ela se mostra como ela realmente é, ela se mostra todo o potencial, toda a dificuldade. O professor, ele acaba entrando numa certa brincadeira, num certo jogo com a criança, no sentido afetivo e emocional, de tão alto nível, que o professor às vezes não se dá conta do tanto que ele está aprendendo com aquela criança. Ou seja, uma troca maravilhosa. A troca é impressionante. E esse é um dos grandes ganhos que eu tenho obtido enquanto profissional da educação há muito tempo, que eu hoje digo que eu aprendi muito mais com os meus alunos portadores de necessidades educativas especiais do que em outros ambientes educacionais que eu já vivi. Ok, a gente já vai voltar a conversar. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer o trabalho da AACD, criada com o objetivo de tratar, educar e integrar à sociedade pessoas com deficiência física. A gente volta já. A AACD foi fundada em São Paulo em 1950, com o objetivo de tratar, educar e integrar à sociedade crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física. A instituição desenvolve um trabalho em educação infantil e no ensino fundamental. Vamos conferir? A AACD de São Paulo, há 49 anos, atende e acompanha pessoas com deficiência física. Esse trabalho envolve profissionais de várias especialidades, como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos. Esse jogo vai ser uma caminhada, vai ser o caminho da cidade até o sítio. Essa instituição filantrópica, que conta com 900 funcionários e 700 voluntários, mantém 33 salas de aula instaladas em sua sede e em 3 unidades: Santana, Moca e Vitor Oliva. Quantas casas faltam para chegar? 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na AACD, o uso integrado da informática nas atividades de sala de aula já é uma realidade. Hoje, existem dispositivos que facilitam o acesso de pessoas com deficiência ao computador. Aqui, salto. Bem. Dona Benta. E você, Demetrio, sobre quem que você gostaria de escrever? O Rabicó? Quem é o Rabicó? Vamos clicar para ele, Carla? Vamos ver onde está o Rabicó? Sou o Rabicó, um porco comum, que a Narizinho resolveu dizer que era marquês.
A gente sempre pensamos nesse interesse da criança. Que tudo que eu ensino para eles dentro de um projeto pedagógico tem que ter significado para eles. Pois é, mais um trabalho maravilhoso desenvolvido com crianças especiais. Charles, como a informática pode ser integrada ao trabalho pedagógico na sala de aula? Olha, a gente tem que entender esse trabalho pedagógico da informática na sala de aula. O que a gente tem visto por aí, os trabalhos têm que estar voltados para conteúdos curriculares somente sobre isso? Não, a própria educação tem mudado. O trabalho da informática está muito voltado agora para a questão de se desenvolver projetos de ensino, projetos de aprendizagem e aí sim inserir o computador. Não achar que tudo vai ter que ser resolvido agora com o computador na sala de aula. O computador é importante, sim, desde que contextualizado. Vamos fazer uso da ferramenta, mas não esquecer que existem outras alternativas na escola que também podem desenvolver muitos projetos. Não precisamos só do computador para fazer isso. Qual é o momento do computador ou o momento do computador não entrar em ação? Cabe ao projeto. O que a gente não pode estar fazendo é realmente usar o computador para ensinar a tecnologia. Nós não queremos o computador para ensinar um Excel, para ensinar um Word. Vamos usar o computador para resolver questões da escola. Se nós estamos desenvolvendo um projeto na escola, como a gente viu ali a CD, desenvolvendo um projeto, explorando um CD da Dona Benta, do Rabicó, vamos usar o computador como uma forma de enriquecer a mais esse processo. Nós já vimos a literatura, já brincamos com fantoche, brincamos com marionete, agora vamos produzir um texto, vamos produzir alguma coisa usando o computador, usando o recurso da informática. Então, cabe ao professor ter esse feeling de onde entrar o computador e não pegar o computador e falar, vamos agora fazer uma aula de computador. Ok, nós temos agora um telefonema do Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua participação. Pode falar. Eu gostaria de saber, eu sou uma professora aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de uma sala de informática, tá? E eu faço um trabalho que eu quase não tenho conseguido saber, que é sobre a inclusão, tá? Trabalhando junto com o PNE e o ensino regular. Então eu gostaria de saber sobre isso, porque não tenho encontrado. Ok, obrigada. Lucila, você podia responder? Querida professora, amanhã estarei aí em Campo Grande. Nos veremos. Se quiser conversar comigo, nós estamos trabalhando com professores técnicos da PAI e eles terão alguma notícia sobre informática na educação especial. Eu não entendi bem a tua pergunta, mas eu acho que a perspectiva da inclusão das pessoas com necessidades especiais junto com as crianças do ensino regular, né? Acho que deve ser nessa perspectiva. Bom, na realidade, nossa proposta é criar realmente a escola inclusiva, né? Onde a criança portadora de necessidades especiais se integra nas classes regulares. Nós temos uma experiência lá no Rio Grande do Sul de uma escola que se diz com essa proposta inclusiva, onde nas classes de alfabetização nós temos as crianças normais, não é, ditas normais, e as crianças com algum problema de deficiência ou física ou motora, síndrome de Down, na mesma classe. Então, logicamente, o que essas crianças precisam, às vezes, são de recursos a mais. Uma criança, por exemplo, ela tem uma mesa especial onde o caderno dela é o computador. Então, ela trabalha com o computador, ela não consegue escrever, né? Outras crianças cegas têm outros dispositivos, mas todos estão integrados. Quer dizer, a criança em si, ela não discrimina. Logicamente que dentro dessa perspectiva, o professor precisa de auxiliares para poder dar conta dessa diversidade dentro da sala de aula. Mas todos estão trabalhando o processo de alfabetização. E a criança que usa o computador como caderno está acompanhando os demais. Ou seja, Lucila, dentro de uma sala de aula regular, são feitas adaptações para crianças especiais que podem conviver com esses outros alunos de uma forma absolutamente natural, é isso? Exatamente, é isso, exatamente. Ok, nós temos agora uma ligação da Paraíba.
Prazer ter no nosso programa, pode falar. Boa noite, é Socorro Trindade, do NTE de João Pessoa, Paraíba. Nós estamos reunidos aqui com os professores da fundação que é responsável pela educação especial no Estado. E a pergunta é a seguinte: diante da experiência dos debatedores, gostaríamos de saber se é mais importante a escola de educação especial ter um laboratório ou um computador na sala de aula. Fernando, o que você acha mais importante? Eu gostaria que a escola tivesse os dois. Mas se tivesse que optar por um, por exemplo. Olha, eu acho que, mesmo quando a gente viu o vídeo da ACD, eu acho que a inclusão, a colocação dos computadores em sala de aula, ela é extremamente importante. E eu vou tentar explicar rapidamente por quê. Eu acho que por trás, não adianta só fisicamente você colocar o computador lá. Mas essa presença do computador lá mobiliza as crianças de tal maneira que, naturalmente, nós do núcleo tivemos a oportunidade de trabalhar no processo de formação dos profissionais da ACD e nós passamos por esse processo. Os professores, no início, nem todos têm a mesma predisposição, logo de imediato, de fato, mudar muito a sua prática pedagógica de uma hora para outra. É um longo processo. E a presença do computador na sala de aula é uma maneira de incentivar, porque as crianças realmente elas querem ir para o computador. Agora, ir ao computador sem ter um objetivo, sem de fato aquela atividade ser uma atividade significativa, também não chega a tocar o professor. E aí começa uma fagulha que a coisa pega fogo. Aí você tem o computador, as crianças querem ir, o professor, ele então tenta, é aquilo que o Charles estava falando, do feeling, de saber qual é o momento, qual é a melhor atividade, como incluir o computador, como integrá-lo às outras atividades que sejam significativas para a criança. Charles, queria complementar alguma coisa? Você estava tão afirmativo aí. Não, é interessante a gente ver isso, porque a gente tem que lembrar que o grande processo pedagógico ocorre na sala de aula. Às vezes, a ida da criança da sala de aula até um laboratório de informática, às vezes a gente perde grandes coisas que estão acontecendo no momento da sala de aula, que é o processo pedagógico que está ocorrendo ali, no momento. A alternativa de se criar ambientes de laboratório foi uma alternativa até financeira, econômica. Ou seja, nós não temos condições, hoje no nosso país, de colocar computador em todas as salas. Mas ainda chegaremos lá. A ideia é, o computador está na mão do aluno. Não no laboratório, mas na sala de aula. Ou seja, muitos já devem ter ouvido falar da criação dos chamados cantinhos. Existem propostas pedagógicas dos cantinhos. O cantinho do livro, o cantinho do tapete, o cantinho do material pedagógico e o cantinho do computador. Ele já foi muito mais caro. Hoje está mais acessível. É verdade. Então, quando a gente chegar numa escola onde nós tenhamos as duas questões, como a Fernanda falou, nós gostaríamos de ter os dois. Um ambiente de laboratório, onde se fará um trabalho diferenciado. E nós estaremos com o computador na mão do aluno, na sala de aula. Aí a gente terá chegado no ápice da informática e educação no Brasil. Tomara que se chegue logo, né? Nós temos mais uma participação de Goiás. Olá, Goiás. Obrigada pela sua participação. Pode falar. Alô. Eu gostaria de saber qual a importância do conhecimento da teoria sobre o processo de ensino-aprendizagem, aliás, das várias teorias sobre o processo de ensino-aprendizagem na capacitação dos professores para a utilização da informática na educação, especialmente com os alunos com necessidades especiais. Ok, obrigada. Lucila, você podia começar? Bom, a teoria sempre é importante, não é? Porque a teoria nos orienta com relação à prática, seja ela usada na educação especial ou não. Então, é necessário realmente nós termos esse conhecimento de como o ser humano se desenvolve, como ele constrói o conhecimento, como ele se apropria. Então, nesse sentido, é importante conhecer e nós devemos conhecer. O conhecimento das teorias que nós estamos utilizando agora, realmente elas estão orientando uma prática pedagógica nas escolas bem diferenciadas da escola tradicional. Hoje nós estamos numa perspectiva de teorias interacionistas, né, mais ligadas, por exemplo, vou citar o nome Piaget ou Vygotsky,
dentro dessa perspectiva e que são fundamentais para todo o trabalho que está se desenvolvendo. Acho até que nós desenvolvemos através da informática, nós fizemos a escola repensar a sua prática pedagógica, através do uso que vinha se fazendo do logo desde 1984, quando foi criado o primeiro projeto nacional de informática na educação no Brasil. Acho que nós criamos uma cultura com esse aporte teórico e que até hoje perpassa, até hoje está sendo trabalhada e tem modificado muito as estruturas do trabalho do professor da escola nessa perspectiva. Então, é importante sim. E o professor tem que ser um eterno pesquisador, um eterno investigador, buscando cada vez mais alternativas para poder atuar e trabalhar dentro de qualquer área. Fernanda, você gostaria de complementar a fala da Lucila? Gostaria. Em primeiro lugar, eu acho que tem um pequeno equívoco, né? Quando se diz das teorias nos cursos de formação, a gente pode ter a impressão que o professor que atua em sala de aula e que está fora de um curso de formação, na verdade, ele não tem uma teoria. Ele tem sim. Ele tem alguma teoria, pode não ser uma teoria que ele consiga nomear, né? Sócio-interacionista, construtivista, enfim. Mas ele tem uma teoria porque essa teoria, esse olhar pedagógico que ele tem em relação aos seus alunos, que ele possibilita intervir, criar situações de aprendizagem significativas e tudo mais. Agora, o que esses cursos de formação têm buscado, e como a Lucila disse muito bem, há muitos anos a gente tem tentado mudar, são certos paradigmas, certos conceitos que vão se cristalizando, né, e que vão engessando, digamos assim, o trabalho pedagógico em sala de aula. Então, nesse sentido, tem havido uma reviravolta, mas esse processo é extremamente reflexivo. Quer dizer, o professor já tem uma teoria, ele aprende novas coisas, ele vai para a prática, ele coloca aquilo em ação e ele tem que repensar sobre aquilo que ele está fazendo. Porque, Charles, eu queria te fazer uma pergunta a respeito um pouquinho do que a gente assistiu agora no vídeo, sobre esse trabalho que é desenvolvido, né? Quais são os resultados desse trabalho que é tão especial? A gente pode ter vários níveis de resultados. O resultado para o professor, enquanto pesquisador, ele traz uma visão do seu aluno no mínimo mais fiel daquela capacidade daquela criança, do potencial dessa criança. O trabalho da criança, enquanto resultados, a gente pode avaliar não só a nível cognitivo. Nessa minha luta, nesse trabalho de informática e educação especial, os grandes resultados que eu tenho visto na criança são muito relacionados às questões afetivo-emocionais. As questões de autoestima. Essa criança, quando ela é colocada em situações, em ambientes de aprendizagem, enriquecedores, em que dão oportunidade para que ela manuseie um ambiente tecnológico, onde ela produza, onde ela tenha realmente as condições de colocar para fora tudo aquilo que ela é por dentro, a gente tem um resultado magnífico, porque ela começa a crescer não só no ambiente educacional, no cognitivo. Ela começa a criar uma autoestima, ela começa a criar uma autonomia, uma independência a nível social tão grande, porque a gente tem vários relatos de alunos que até então eram ditos, esse aluno é limítrofe, ele só vai aprender até aqui. E numa metodologia baseada no construtivismo, no socio-interacionismo, não interessa a teoria que está por trás. Lógico que interessa, a gente está estudando isso daí. Mas a que teoria o professor se aliou, mas ele deu oportunidade para a criança. Você produz, você constrói o seu conhecimento. Então, nessa situação, a criança realmente ela tem nos demonstrado que eu sou capaz, eu posso, deixe que eu te mostre o que eu sei fazer. Nisso, eu acho que é o maior ganho, é a questão afetiva emocional. Ok, nós temos uma ligação do Espírito Santo, mais uma participação. Olá, Kate, obrigada pela sua participação, pode falar. Boa noite. Aqui é do Teleposto do Espírito Santo, Clotilde Rato. Considerando que crianças pequenas desenvolvem seu conhecimento, principalmente tendo como base o material concreto, o computador, não seria abstrato demais para crianças portadoras de necessidade de educação especial de idade até os 7 anos? Boa noite, obrigada. Obrigada. Fernanda, o que você acha? Bem, eu não acho que seja
que a criança de fato só se desenvolve em contato físico, né? Manipulação direta e concreta. Eu acho que é a fase de fato desse tipo de exploração, mas isso não significa que ela não faça outras explorações que são mais abstratas, digamos assim. Um exemplo disso é o desenvolvimento da própria linguagem da criança, que de fato que ela não pode apalpar nada, não tem nada de concreto, né? E, no entanto, ela muito cedo faz isso. Agora, pelo que eu entendi da pergunta que foi feita, a ideia seria, então, utilizar os recursos da informática numa idade com menos de 7 anos, foi a idade que ela citou. Eu acho que tem que se perguntar quais as razões pedagógicas, de fato, de você iniciar ou usar esse tipo de recurso pedagógico com uma criança antes dos 7 anos. Se houver razões pedagógicas que justifiquem, eu acho que não há problema algum. Mas é muito possível que uma criança com uma idade menor, da idade de 7 anos, precise de outras coisas também. E, inclusive, acho que lembrando aquela pergunta que fizeram ao Charles sobre os problemas que o computador pode trazer em termos orgânicos e tal, eu acho que é preciso enfatizar que quando a gente está falando de informática na educação especial, a gente não está falando de uma criança tremendamente exposta ao computador o tempo todo. É toda uma metodologia de trabalho, uma abordagem pedagógica que está por trás, e são atividades integradas, e o computador é um dos recursos que podem ser utilizados. Ok, o Charles comentou um pouquinho sobre o carinho, né, com as crianças. Bom, a gente vê que tem resultados absolutamente positivos. Agora, existem barreiras que atrapalham esse caminho de aprendizagem? Lucila, você vê alguma barreira? Como é que é visto isso? Olha, logicamente as crianças portadoras das especiais, elas têm as barreiras que são do ponto de vista, às vezes, muito mais físico, não é? Do que do ponto de vista intelectual. Embora, logicamente, cada criança é diferente da outra, né? A gente, quando diz, a educação especial está incluída dentro da educação geral. Acho que nós vamos fazer o contrário. A geral deveria estar dentro da educação especial, porque a educação tem que ser especial e direcionada àquela criança de forma específica. Eu acho assim, mais do que barreiras, eu acho que as tecnologias, elas potenciam as capacidades dessas crianças. A nossa experiência, por exemplo, ligada à construção da escola virtual, tem nos dado, assim, resultados fantásticos. Os nossos alunos estão construindo suas próprias páginas na internet. Eles estão fazendo pesquisa, eles estão interagindo com o chat, buscando amigos em todas as partes do mundo. Eles estão, através dessa pesquisa, criando desafios na rede, onde eles colocam o trabalho feito e convidam os outros para participar com eles. É tudo em cima do projeto. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, mas o computador tem que estar inserido no currículo da escola. Eu acho que há experiências, inclusive, completamente contrárias a isso. A Costa Rica está fazendo uma experiência de tirar todo o currículo da escola, colocar o computador e as crianças trabalharem somente em cima de projetos. Daqui a 5 anos eles vão avaliar essas crianças para ver qual é a diferença de uma criança que trabalha em cima de projetos, desvinculado do currículo, e qual é a diferença da criança que realmente segue um currículo. Então, essa perspectiva da potencialidade e do que se trabalha, eu vejo assim em vários ângulos o uso do computador, principalmente no aspecto afetivo. Nós estamos desenvolvendo uma experiência, inclusive, onde as crianças que já passaram e aprenderam e se apropriaram dessa tecnologia, estão repassando a experiência para outras crianças especiais que estão chegando. E um dos meninos chegou para nós e disse assim, bom, agora eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, vocês imaginem a diferença que faz isso para uma criança. Então, esse Lucila, lado afetivo... desculpa te interromper, mas esse lado afetivo é muito importante. Acabou. Importante concluir. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Agradecemos as participações de Charles Vieira, da Fernanda Freire e da Lucila Santa Rosa. Agradecemos também a participação do Teleposto do Pará. A série Informática na Educação continua. Amanhã vamos falar sobre formação do professor em ação. A gente se vê amanhã. Até lá.